Amém? Você está na presença de Deus. Ele é santo. Ele é santo. E o Espírito dele habita em você. Porque eu, a Bíblia diz que somos templo e morada do Espírito Santo do Senhor. E se o Espírito Santo do Senhor habita em mim e em você, nós temos a obrigação de lutarmos para sermos santos cada dia mais. Amém? E hoje, como foi dito, o culto de Santa Ceia nos traz a reflexão. Se a nossa vida, se a nossa conduta, se o nosso caráter está de acordo com a santidade de Deus. Nos traz a responsabilidade de sermos santos a cada dia mais. Porque a Bíblia diz: aquilo que é sujo, se suje mais. Mas aquela que é santo, santa, se santifique mais a cada dia. Aquele que é puro, se purifique mais a cada dia. E no culto de Santa Ceia, infelizmente alguns apenas pensam isso no culto de Santa Ceia. Mas a nossa vida, todos os dias, nós temos que ter esse pensamento. Porque Ele não é santo apenas hoje. Ele é santo todos os dias. E todos os cultos que viemos à casa do Senhor, temos que ter essa consciência de que somos como se fosse o culto de Santa Ceia. Porque todos os cultos nós temos a responsabilidade de entrarmos na presença do nosso Deus, adorá-lo, glorificar o seu nome. Hoje, como culto de Santa Ceia, participamos em um memorial tremendo. Livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 7. Lucas 22, verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes disse Jesus: ao chegardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo acharam como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Ora comigo. Maravilhoso Deus e Pai, fala conosco, Senhor, nesta tarde. Continua falando conosco. Estamos sentindo a Tua presença aqui, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença. Como é bom saber que o Teu amor está conosco. E como é bom saber, como foi dito aqui, que a Tua bondade está em nós, Senhor. Está por nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Fala conosco, eu te peço novamente que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, para que possamos entender a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Como lemos no verso 7, diz que chegou o dia da festa dos pães asmos, que diz que ia se comemorar a Páscoa. Estamos chegando nesses dias, semana que vem, na Páscoa dos dias de hoje. Mas nessa época era uma Páscoa que não tinha o mesmo sentido que tem hoje. A Páscoa, naquela época, era como na Santa Ceia nossa, era uma forma de se lembrar do dia que o povo de Deus foi solto do Egito. O povo cativo, preso. E Deus, vocês sabem, dá ordens a Faraó para que solte o seu povo, e o Faraó não permite. Mas uma certa vez, Deus fala com o seu servo e diz: Moisés, diz ao povo que mate um cordeiro e pegue o sangue do animal e passe nas portas, porque o meu anjo irá passar e irá matar o filho mais velho daquela casa, da família. Moisés vai ao povo e diz ao povo o que tem que ser feito. E aquele que confiou, aquele que tem a certeza
que era de Deus aquela palavra, matou um animal, cordeiro, e passou o sangue nas portas, nas vergas das portas. E a Bíblia diz que à noite o anjo do Senhor passou, o anjo da morte, e feriu a cada filho mais velho de cada família, os filhos primogênitos. A partir dali, Faraó sim permite que o povo saia, e nós conhecemos, o povo sai. Passou por tudo aquilo, mas Deus dá uma ordem para o seu povo, que a partir daquele momento, eles fizessem a Páscoa como um memorial da saída do Egito, da passagem de uma época de servidão para uma época agora de libertação. E a passagem lembra isso, a Páscoa lembra isso. Sair de um tempo de cativeiro, prisão, para agora uma época, um tempo de liberdade. Este era um sentido da Páscoa. A Páscoa, ou a festa da Páscoa, o Pessá, quer dizer festa da libertação. O Pessa ou o Pessá. E assim o povo fazia todos os anos, de ano em ano faziam aquela festa, para que o povo não deixasse de lembrar que todos os anos lembravam-se que um dia Deus livrou o povo dele do Egito, do cativeiro. Era uma ordem de Deus, era um mandato de Deus, era um mandamento que Deus colocou para aquele povo fazer. E eles faziam. E como lemos aqui ainda, que era a festa dos pães ázimos, os pães ázimos era o pão, você conhece, sem fermento. O povo comia ou comeram esse pão, porque a pressa de sair do Egito foi tanta que não deu tempo de colocar na massa, o quê? O fermento. Então eles faziam nas suas festas também esse pão, sem o fermento. Não sei se vocês já viram este pão ázimo. Era um pão fininho, parece um pastel. E assava-se na época em cima de pedras. Colocava essa pedra, um fogo embaixo dela e assava. E esse povo todos os anos faziam isso, em memória da saída do Egito, em memória da libertação. Era a vontade de Deus que eles fizessem isso. E no texto aqui nós vemos, quando Jesus diz aos seus servos, para eles irem à cidade, e ali fazerem o momento da Páscoa. E eles perguntam para Jesus, no verso aqui nós vemos, verso 8, Jesus, porém, enviou Pedro e João, dizendo, ide preparar-nos a Páscoa, para que a comemos. Mas como? Aí os servos, discípulos perguntam, onde queres que a preparemos? Então Jesus disse, ao ides à cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa que ele entrar. Mas às vezes a gente pode pensar, como é que Jesus diz aos discípulos, vai na cidade, e quando vocês verem um homem carregando um cântaro de água, segue-o. Mas talvez alguns, poxa, numa cidade muitos homens vão estar ali. Mas como Cristo diz, o homem estaria com um cântaro de água. E não era algo simples, porque o cântaro de água, que era um jarro de barro, não era o homem quem carregava, eram as mulheres. Então aquilo era algo que não era do dia a dia. Não, os homens usavam, não sei se vocês já viram, cantil, que era uma bolsa feita com pele. Então os homens carregavam cantil e as mulheres cântaro. E Jesus diz para eles, entrem na cidade, e o homem que você vê, que vocês verem carregando o cântaro, segue-o, porque é esse que vocês vão para a casa que ele for. E eles vão à cidade e veem esse homem, seguem este homem e chegam a uma casa. E naquela casa eles entram na casa e falam para o dono da casa e diz a ele que Cristo enviou eles ali para que eles fossem fazer a Páscoa naquele lugar. O homem mostra um local e o texto diz que os discípulos fazem o que tinha que fazer. Eles pegam os elementos da Páscoa e colocam à mesa e se preparam para a Páscoa. Elementos da Páscoa, vocês devem saber: pães ázimos, ervas, um molho feito com
castanha, frutas secas, vinagre. Na mesa tinha água, na mesa tinha vinho e tinha a carne do animal, cordeiro. Basicamente era isso, a Páscoa, ou a mesa feita para a Páscoa. E o texto diz que eles vão naquela casa, preparam tudo. Mas no verso adiante, o verso 14, 22, 14, leiam comigo. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparte entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O texto diz, Jesus diz para eles: esperei ansiosamente este dia, esperei ansiosamente este momento. Lembrem-se que esse mandamento de Deus foi desde o Êxodo. E fazendo algumas pesquisas, a gente chega em números. Em 1445, ou entre 1448, antes de Jesus Cristo, foi feita a primeira Páscoa. Então passou-se mais ou menos 1500 anos, até este dia, até esta data onde Jesus senta-se à mesa com os apóstolos. Ou seja, de ano em ano, durante todo esse tempo, o povo comeu a Páscoa, lembrando da saída do Egito, lembrando da libertação. Mas nesse momento Jesus faz algo. Jesus diz a ele: eu queria muito chegar a este momento. Eu, como o texto diz, eu estava ansioso para comer esta Páscoa. E aí no tema deste capítulo, desse versículo que nós lemos, não sei na sua, mas na minha Bíblia aqui tem um tema que diz a última Páscoa. Naquele momento ali, encerrava-se a Páscoa da forma que era feita. A memória ou o ato seria outro. Jesus queria que chegasse aquele momento, porque a partir daquele momento, algo iria mudar a situação. Jesus não queria mais que eles lembrassem simplesmente da Páscoa, simplesmente da libertação lá do Egito. Porque como nós cantamos aqui, como foi falado aqui, o Cordeiro de Deus foi morto. O Cordeiro de Deus, que o próprio Deus enviou, ele morreu pelos meus, pelos teus pecados. E ele diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Este dia era uma quinta-feira. E nesta quinta-feira, à noite, eles comeram a Páscoa. E nesta mesma noite Jesus foi preso. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. Jesus sabia que naquela noite alguém iria vendê-lo. Tanto que se você for ler adiante, você vai ver isso. Jesus sabia o que iria acontecer. Por isso ele estava ansioso, porque a partir daquele momento ia haver um marco novo na vida deles. E Jesus diz: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparte entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus, ele mostra aqueles homens, ele ensina a eles algo novo, que a partir daquele momento não era mais a Páscoa que iria ser um memorial. A partir daquele momento não era simplesmente a saída do Egito, a libertação do Egito. Porque eu já ouvi e gosto quando alguém diz assim: infelizmente, tem gente que sai do Egito, mas o Egito não sai dele. Algumas pessoas saíram do Egito naquela época, mas quando chegaram no deserto, o Egito estava dentro deles. Então não é simplesmente a Páscoa, não é simplesmente a festa da Páscoa que faz com que o povo seja liberto.
Não é simplesmente lembrar do momento, não. Por isso eu disse no início que nós, e como foi falado aqui, participar da ceia, desta Santa Ceia, é uma responsabilidade muito grande minha e tua. Participar deste momento. Por isso Paulo, lá na frente, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma autoanálise, porque não é simplesmente sair do Egito, é tirar o Egito de dentro de nós. Não é simplesmente dizer eu sou crente, erguer as mãos, levantar as mãos. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente andar com a Bíblia, não é simplesmente parecer. É ser. É estar na condição de quem está na capacidade, pela misericórdia do Senhor, de participar deste momento. A Páscoa da época era um memorial. Hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor, também como um memorial. Mas hoje, como muitos gostam de falar, e eu também gosto, talvez fôssemos melhor vivermos debaixo da lei. Porque muitos pensam que viver debaixo da graça não há responsabilidades. Talvez a graça seja mais forte do que a lei. Nós precisamos fazer uma autoanálise. Leia comigo mais adiante. 19. E tomando um pão, Jesus, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. O 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos participar agora de um memorial. Vamos participar de um momento onde Cristo, Ele marca a história. Naquele dia, naquela hora, naquela data, Cristo, Ele para o momento da Páscoa judia. Ele diz: não façam mais isso. Não precisa mais matar os cordeiros. Não façam mais desta forma. Não precisa mais, por isso, o título, a última Páscoa. Agora, a partir deste momento, Cristo está dizendo para eles: comam o pão em memória do meu corpo. Bebam o vinho em memória do meu sangue. E façam isso com respeito. Façam isso de coração. Façam isso em mudança de atitude, em mudança de vida. Porque Ele diz aqui que foi por favor meu e teu a sua morte. Cristo marca a história, mudando a Páscoa para a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Este momento é um momento muito importante para nós, crentes, servos e servas do Senhor, a igreja do Senhor. Não há nada místico. Nós não estamos comendo o corpo de Cristo. Amém, igreja? Nós não estamos bebendo o sangue de Cristo. Amém, igreja? Não. Tem gente aí pensando que é. É memorial. É em lembrança. É comer o pão, lembrando do sacrifício dele. É beber o vinho, o suco, lembrando do sangue que foi derramado lá na cruz, como pagamento do meu pecado, do teu pecado. Cristo diz: há uma responsabilidade nisso, há um compromisso nisso. E assim como fizeram por tanto tempo, por tantos anos, a Páscoa, em memória da saída do Egito, Ele diz: façam isso agora, também eternamente, até que venha o reino de Deus, em memória de mim. Alguns aqui, a maioria, penso assim, vão participar deste momento, da ceia do Senhor, da Santa Ceia. E eu sempre pensei, e penso desta forma: tem gente que se prepara no dia da Santa Ceia, hoje, exemplo, hoje durante a manhã orou, se consagrou, se purificou, se preparou para este momento. Mas, e amanhã? E depois de amanhã?
Como será a nossa vida, as nossas vidas até a próxima ceia? Será que nós vamos viver de todo jeito e na próxima ceia vamos nos consagrar? Será que nós vamos esquecer do que aconteceu, do que Cristo fez por nós durante esses dias e no dia da Santa Ceia novamente vamos lembrar? Há uma responsabilidade nossa para este momento. Não apenas hoje, mas a lembrança, o memorial, são todos os dias. Todos os dias pela manhã, abrimos os nossos olhos e temos que lembrar: Cristo se sacrificou por mim. Cristo se entregou por mim. Cristo se deu por mim. O próprio Deus amado, Ele entrega o seu Filho como sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi sacrificado, morto, sepultado, mas como foi dito aqui, Ele está vivo. E nós não estamos comendo a sua carne porque Ele está vivo. Aleluias, Ele está vivo. Mas Ele quer ver em nós e de nós este respeito, esse compromisso em viver, em andar, em nos conduzir com uma vida digna. Falhos, pecadores, mas a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Um momento ímpar nas nossas vidas, esse momento de culto de Santa Ceia. Um momento tremendo, porque vai mexer conosco, vai mexer comigo e contigo, quando a gente participa, e quando a gente come o pão, quando a gente bebe o vinho, algo dentro de nós fica se transformando. Não sei você, mas dá uma tremedeira. Algo dentro de mim começa a ferver. Tenho certeza que em você também, porque lembramos do sacrifício que foi feito lá na cruz. Por mais que a gente leia, por mais que nós vejamos vídeos, filmes do que Cristo fez, do que Cristo passou, por mais que falem, por mais que preguemos isso, nenhum de nós vamos entender de fato o que Ele passou. Nenhum de nós vamos perceber e sentir as dores que Ele sofreu. Nós temos que dar sim toda a honra, toda a glória para Ele por isso. Nós temos sim que nos entregar verdadeiramente a Ele por tudo que Ele fez. Nós temos sim que nos analisar todos os dias, fazermos uma autoanálise todos os dias e buscarmos a nossa memória o sacrifício que foi feito por nós. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O amor dele é a causa de estarmos aqui. A sua bondade é o motivo de servirmos a Ele. E que neste momento, com respeito, irmãos, eu já participei em algumas igrejas em ceias que... misericórdia. Que coisa triste. A falta de ética, a falta de respeito para este momento. Como em todos os cultos, mas neste culto especialmente, tem que haver uma reverência, porque é algo muito, mas muito importante para nós. Cristo junta os seus discípulos naquela noite, sabendo o que ia passar, sabendo da sua morte, sabendo do seu sofrimento, e Ele diz: esperei ansiosamente por este momento. Queria tanto chegar a esta hora. Oh, aleluias. Queria tanto chegar a este momento, porque Ele sabia das suas dores. Ele sabia o que Ele ia passar por mim e por você. Que nós nessa noite, a partir desse momento, se já fizemos, vamos fazer novamente uma reflexão, uma autoanálise. Como Paulo diz, olhe para dentro. Olhe para dentro de você. Não que eu mereça, não que você mereça,
mas que nós possamos refletir e dizer: Senhor, eu não mereço, mas eu peço nesse momento o teu perdão. Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como foi esse mês que nós passamos, eu não sei. Não conheço a tua vida, não conheço nem a minha direito. Eu não sei das dores, do que você passou, dificuldades que se levantaram. Hoje deve ter se levantado alguma coisa para que você não viesse aqui, porque na minha se levantou, mas nós estamos aqui. Não sei, mas eu sei de uma coisa: você está aqui, você chegou aqui, a mesa está posta, a mesa está preparada, o banquete está aqui, Cristo está aqui, aleluias. E este é um momento ímpar, não deixe passar, não deixe passar. Eu sei que você honra, eu sei do respeito que você tem para com esse momento, mas eu quero pedir agora, em nome de Jesus, multiplique ele neste momento agora. Santifique este momento profundamente. Como eu disse, não há nada aqui místico, não há misticismo neste momento, não. É em memória, mas que as nossas memórias estejam não apenas em nossa mente, mas no nosso coração. Que possamos participar, dizendo a Ele em gratidão: obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor se entregou por nós. Agradecer a Ele. E se você ainda não participa, que pena, que pena. Mas luta, guerreia, para que você possa chegar a se batizar, a ser membro e participar desse momento tão bom, desse momento tão valioso. E para os que já participam, peço novamente que você faça uma autoanálise aí, que você busque no seu interior a força para dizer nesse momento: Senhor, a minha gratidão é demais, a minha gratidão é demais por este momento. Que nós possamos sair deste lugar hoje, para os que vão sair daqui a pouco e para os que vão sair mais tarde, mais felizes do que chegamos aqui, mais alegres do que chegamos aqui, porque podemos participar deste momento tão bom, deste momento tão santo, tão maravilhoso nas nossas vidas. Amém, igreja?